Agora eu consegui convidar a Denise para ela entrar. Oi, Denise. Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer em ter você aqui na nossa live. Obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Tão bom falar com você sempre. Bom, Denise, é o seguinte, nosso assunto é sobre fluxo, né? Fluxo, eu poderia, assim, de uma maneira muito simples dizer, é a tendência natural do movimento, a tendência das coisas que passam, né? Que caminham. Muito por acaso, eu estava ontem fazendo uma aula e nessa aula eu dizia para os alunos o seguinte: olha, gente, estrada, né? Uma estrada de carros, a tal highway, é passar, os carros passam. Se alguém está parado na estrada, é porque está enguiçado, é porque aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, furou um pneu. O, o barato da coisa é a gente poder andar, caminhar. Então, quando engarrafa, é chato. Quando alguém fica travando a passagem dos outros, é chato. Mas, ao mesmo tempo, tem uma regra, né? Tem a velocidade que é permitida, tem formas que a gente sabe que não pode dirigir ofensivamente e assim por diante. Então, acho que essa é uma boa ideia para a gente começar falando do que é o fluxo. Então, Denise, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, e aí já te passo a bola para você me dizer o que você pensa dessa ideia do fluir, do ir e vir, no seu trabalho, na sua clínica. Boa introdução. Acho que é isso, né? Bom, eu sou Denise, eu sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, eu atendo qualquer pessoa que queira entrar num processo de psicoterapia, né? De ter mais saúde na sua vida. Atendo online e atendo presencial. Uhum. A nossa mente é muito limitada, né, Carlos? Eu acho que a gente faz muita expectativa da vida, e acho que o sonhar, e aí assim, a nossa live veio, né, da nossa conversa através da live que você fez com a Juliana sobre sonhos, porque sonhos é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, principalmente com as minhas crianças, né? Eu acho que a gente tem que ter essa estrada, né, olhar para essa estrada que pode para muitos caminhos, mas a vida é essa imprevisibilidade. E aí, quando a gente para, né, quando o carro enguiça, quando dá algum problema, vem o trauma, vem o luto, vem a dor, vem perder, né? Nós somos seres muito apegados ao que temos e ao que somos, né? Eu sou isso, eu não posso mudar, eu vivo isso, eu não posso perder. Essa pessoa, imagina, essa pessoa é minha. Essa pessoa não quer mais namorar comigo, não quer mais estar comigo, não faz o menor sentido, né? Então, eu acho que a gente pode partir disso, né, na nossa conversa, de como que a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa mente, né, e fazer o carro mesmo enguiçado, né, seguir em frente, assim, como que eu posso empurrar esse carro que está quebrado? Uhum. Porque às vezes eu tenho que fazer uma força maior, né? Ele não vai fluir, né? Às vezes eu posso já chegar no ponto da depressão, no ponto de que aquele vazio ficou grande demais, então eu não quero mais a minha vida, eu não quero mais aquela relação, eu não quero mais aquele trabalho, porque o sentir está muito difícil. Por aí? É. Boa. Olha, vou dizer algumas coisas sobre isso. Quando alguma coisa emperra, quando ela não é passível de ser elaborada, por exemplo, digamos, um tipo de neurose, um tipo de sofrimento que vira uma compulsão à repetição, que vira um padrão. E a pessoa está vivendo aquilo, está repetindo aquilo. Muito disso acontece porque a libido dela, falando assim freudianamente, né, está ligada em objetos, em situações, em gratificações, em formas de relacionamento, e não quer abrir mão daquilo. Mas, de repente, aquilo já não deu mais certo, como você falou, né? De repente, alguém terminou um relacionamento, ou quer terminar, e aquela forma que estava já não é mais possível. Então, muitas pessoas, com medo
da quebra, com medo, digamos assim, da separação, com medo do desconhecido, com uma ideia de que vai ficar desamparado, de que não tem forças para seguir adiante, muitas pessoas vão travar as suas vidas e vão investir no próprio sintoma. E aí é como se elas estivessem, de fato, numa espécie de... Sabe aquela gaiola do hamster, né? Que a gente sempre fala, aquela roda gigante do hamster? Ficam ali fazendo força e repetindo um sintoma e não conseguem abrir mão. Por quê? O que acontece? Retém. É constipação, eu falo, constipação psíquica, física. E aí as coisas não acontecem. Quer dizer, de repente, a vida reserva para a pessoa uma novidade, um novo amor, uma nova proposta de trabalho, um novo tipo de relacionamento com as pessoas, e assim por diante. Mas não. O dito neurótico, ele não pode abrir mão daquilo que ele julga que é seguro para ele. Né? E você falou dos sonhos. Quando a gente sonha, nós não estamos no controle do sonho. Nós não comandamos o que a gente sonha. Então, o sonho é puro fluxo. E a gente que se dê conta dele depois. A gente que tente dizer algo e fazer algo com aquilo depois. Né? Quer dizer que você vê muitas... você mexe com a questão do sonho, principalmente com as crianças com quem você trabalha? Me conta um pouco. Com todos, né? Eu sempre vou... Uma das perguntas é como é que está seu sono, como é que está seu sonho, o que você anda sonhando, o que vem passando, porque acho que é um momento que a pessoa não consegue controlar muito, né? Ela tá ali descansando, então tá dormindo bem, tá com dificuldade de dormir, acorda muito à noite, dorme pouco. E as crianças começar assim, a ter uma relação muito boa, porque como elas sabem que essa vai ser uma das perguntas, né? Uma das coisas que a gente vai trabalhar juntos, então elas às vezes acordam e já fazem um desenho do seu sonho, depois a gente conversa sobre o sonho. E a gente está tendo, bom, a gente, claro, que trauma a gente sempre, todas as épocas, a gente, né, todos os anos, enfim, a gente teve muitos problemas, né? O ser humano tem problema desde sempre. Mas agora, né, nessa nova vida, nessa vida em que os pais trabalham muito, precisam deixar os filhos com babás, né, a pandemia, todo esse medo que veio uma carga enorme para elas, a gente, né, viveu uma coisa muito ruim. Muitas crianças com problemas, né, cara? Problemas muito sérios. Quais são os problemas que você tem visto, Denise, depois da pandemia nas crianças? Olha, eu tenho criança com pensamento suicida, né, com planejamento, crianças de 8, 9 anos, tenho criança de 10 anos com transtorno alimentar, hipersexualidade, muita ansiedade, muito medo, né, vomitando muito, assim, muito variado, tem muita coisa diferente acontecendo. Às vezes a gente escuta aquela fase, né, que a fase da infância é a fase de ouro, é a fase da inocência, da tranquilidade, mas a gente sabe que não é isso, né? Criança é gente como a gente, sofre, e pior é que o adulto pelo menos tem recurso, tem experiência, tem palavras, já sofreu quando criança, mas a criança está dentro das coisas que estão acontecendo, mas elas às vezes não têm força, né, para falar, para conseguir dizer alguma coisa e sair até daquela situação. Aquilo Sofre que você falou, muito. aquilo que você falou na live, né, sobre o espaço, porque imagina, eu adulto não consigo me ocupar do meu espaço, entender o espaço do outro adulto, né, numa separação, em qualquer, né, na vida de casado. Você imagina a criança que está ali, criança invisível, né? Criança não tem espaço, não tem lugar de fala, não tem lugar de sonho, ela só você tem que ir, corre. É muito triste, né? É muito triste. Então, acho que quem é pai aqui precisa começar a olhar seus filhos com outros olhos. Os pais às vezes não conseguem perceber que a criança está sofrida, ou que está angustiada, ou que está vivendo uma situação traumática. E aí, porque é muito difícil para o pai e para a mãe perceber o sofrimento do filho.
eu acho que não tem coisa pior na vida de que para um pai e para uma mãe ver o filho sofrendo, né? E quando isso acontece, muitos pais não podem, não conseguem admitir, não conseguem enxergar, porque mexe no narcisismo deles, né? Às Uhum. vezes, para lidar com a criança, a gente tem que ser menos defensivo e chegar na criança, né? O filho, a filha, é um ofício diário, porque a criança também está virando criança mais velha, daqui a pouco vira adolescente, então as questões vão mudando, né? Então eu vejo isso, eu queria que você comentasse. Muitos pais não conseguem enxergar ou admitir o sofrimento do filho, e muitas vezes eles até percebem, mas eles não dão o valor para aquilo, não percebem que aquilo é uma questão, né? Você percebe isso? Como que as mães ou os pais chegam para você pedindo ajuda? Normalmente quando a situação está bem grave, né? Quando o sintoma já está ali impossível de ser contornado por eles, ou por Uhum. um pedido é, da escola. A escola sinaliza muito, porque começa a ter normalmente problemas escolares. E o processo com os pais sempre é bastante difícil, porque eles são muito resistentes a entrar na terapia. Né? Eles ainda assim não conseguem entender que tem uma ligação. Claro que tem crianças, né, que tem uma parte genética, uma criança que já vem, né, às vezes com algum transtorno, com ansiedade, independente dos pais. Mas a gente precisa olhar tudo que está à sua volta, porque nós somos o que está ao nosso redor, né? Então todo mundo precisa entrar em contato realmente com o que sente, né? Dependem dos pais, né? Elas, elas precisam que o adulto interprete muita coisa que elas pensam e fazem, porque a linguagem delas e o acesso delas ao pedir as coisas fica muito restrito, né? Então os pais têm que ter sensibilidade para conseguir conversar. Me diz uma coisa, em relação a conversar, a gente sabe que tem uma coisa muito esquisita para nós acontecendo, que é a questão do celular, do uso continuado de celular para todos os aplicativos que existem, para crianças que gostam de ficar jogando, joguinho, mesmo vendo coisas do YouTube ou falando por WhatsApp. O que você acha que é possível dizer para os pais em relação ao uso do telefone celular, e os problemas que podem acarretar um excesso nesse uso, principalmente nas crianças que ainda não são os adolescentes, né? Que ainda estão descobrindo o que é um jogo de futebol, o que é uma brincadeira, sei lá, de queimado, de pique-esconde. Não dá para a gente se desligar da tecnologia, né? Todo mundo está conectado. Hoje a gente tem esse instrumento que possibilita muitas coisas. É, as crianças conversam e trocam muita coisa pelo celular. Então, isso a gente não vai mais ficar sem. O que a gente precisa é ter espaço, dividir o espaço para todas as coisas. Então, tem tempo para o celular, tem tempo para leitura, né? É muito importante a leitura de livros. Que é o momento que você consegue ler, você consegue ter outras experiências, ficar em silêncio, né? Fazer pausas e refletir sobre aquilo que você está lendo. Isso a gente precisa fazer pequenas doses, então todo dia, né? A leitura de livros, espaço para o ar livre, para o brincar. E eu acho que em casa, nas refeições, né? Você não pode ficar com o celular. A hora de comer é a hora de comer, então é ficar junto, colocar comida à mesa, né? Coloca aí os potes de comida para a criança poder se servir, o adolescente poder se servir, né? Deixa fazer bagunça, deixa se sujar. Faz esse momento um momento de troca. Porque a gente tem poucos momentos de troca, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo está na correria. É a realidade da vida, a gente não vai tampar o sol com a peneira, né? Então, o que a gente precisa é ter um espaço para cada coisa. E aí eu acho que nesse sentido fica tudo bem. Alguém está falando que está travando. Será que está travando a Não, minha? não, Não? não, não. Tá perfeito. Pode ter travado para alguém, mas não está travando aqui para mim. Você- Aí, mas eu diga.
Eu queria só te fazer uma pergunta. Eu tenho visto muitos problemas eu tenho muitas amigas, né, que se separaram, então com as filhas na adolescência, 13, 14 anos. E a maioria está tendo problema entre mãe e filha. Como é que é essa história de mãe e filha tem? O que a psicanálise fala sobre isso, Carlos? Uhum. Eu penso que mãe e filha, particularmente, comportam uma rivalidade muito grande, porque a, a filha precisa da mãe para cuidar dela, para dar acesso a tudo, né? Para a linguagem, a fala, dar acesso à educação, ao que pode, não pode, a carinho, a brincadeiras. E a mãe tem um papel importantíssimo, né? É um continente. A mãe é tudo para uma criança no início, sobretudo, né? Mas quando a menina vai se tornando mocinha, ela tem uma tarefa que é, de alguma maneira, encontrar referências próprias sobre o que é ser mulher. Isso começa cedo. 6, 7, 8 anos, ela já sabe que está se encaminhando para ela um trabalho de, né, ser alguém. Né? Então, sabe, digamos assim, não é bem que ela saiba, que ela pensa assim, mas isso vai sendo percebido, isso vai sendo vivido. Quando chega na adolescência, as pulsões tão fortes, né? A vontade de conhecer o mundo é muito grande, os hormônios estão explodindo. Já não é uma criança que depende tanto da autorização da mãe, do pai. Então, no caso, você perguntou a menina, o que acontece? Ela vai precisar de muita força para se organizar e entender que ela vai ser uma moça, que depois vai ser uma mulher, e que ela vai tentar ter os atributos e características dela que ela admira. Então, a mãe faz parte, né? Isso é uma coisa muito comum, a mãe fazer parte do ideal, do eu da menina, no sentido, às vezes, da forma que ela é como mulher, como mãe, como esposa, como ela se veste, como ela fala, como ela pensa, como ela gesticula, e assim por diante. Então, é claro que essa mãe tende a ser um modelo muito forte, maciço de identificação. Porém, o próprio choque de gerações, as pessoas são diferentes, mãe e filha não são as mesmas pessoas, não estão longe de ser. E a criança que está virando adolescente vai precisar brigar pelo seu espaço, vai precisar se entender com seu olhar no espelho, os seios cresceram, ela já menstrua, ela já tem desejos, ela tem fantasias, ela tem expectativas para frente. Aí um garoto não olha para ela, ela se sente feia, uma amiga parece que é mais esperta, mais inteligente, tira notas melhores, namora mais que ela, assim por diante. Então, o mundo de uma menina adolescente de 12, 13, 14 anos é um caldeirão fervilhando de dúvidas e de desejos. E aí, ela pode ficar muito constrangida, por exemplo, em relação ao corpo dela. O que é esse corpo com hormônios que ela não tinha? O que é essa sexualidade que ela vai ter que esconder porque ela não é mais aquela criança que a criança pode andar sem roupa, 3, 4 anos de idade, né? Não constrange ninguém, do seu ponto de vista de... As crianças brincam, não usa sutiã, mas quando a idade de adolescente chega, já não é nada disso, já é uma moça, uma mocinha. Então é difícil para muitas construírem esse esquema corporal, especular, com a ideia de que sou moça, o que eu vou fazer? Como é que eu sou? Então ela pode ter uma angústia, mas uma angústia dilacerante, principalmente se ela acha que a amiga ou os amigos estão excluindo ela, ou que ela não é tão interessante. E aí, sabe, Denise, o que vai acontecer?
a grande chance dela olhar para a mãe dela e dizer: tá vendo? Você não me deu o que eu precisava para ser bonita, forte. Você é bonita. Ela pode pensar: mãe, você é bonita e eu sou feia. Ou então: mãe, você fica o tempo todo querendo saber da minha vida, você não me deixa viver a minha vida, você fica querendo controlar. E aí, Denise, começa a rolar uma tentativa da criança, que já não é mais criança, né? Adolescente, esse projeto de mulher, de se emancipar psiquicamente para encontrar esse lugar feminino. Quem que vai tomar porrada? A mãe. Porque a mãe está na frente. Sai da minha frente que eu quero fluir, diz a moça. Mas a mãe está lá. Vai estudar, menina? Você não fez o dever de casa? Você parece um bicho do mato, não fala com ninguém, não sai do celular. Aí a mãe bota batom, fica toda bonita. Ela pode achar que ela não fica tão bonita quanto a mãe. Ao contrário, ela minha mãe é horrorosa, eu sou linda, então eu quero que ela se dane, eu faço o que eu quiser da minha vida, não vou dar satisfação. Começa a rolar tudo isso. E do lado da mãe, vocês têm que entender que não é só adolescente, a mãe também está na jogada. A mãe está vendo: eu não tenho mais a minha criancinha de colo, a minha criancinha que eu abraçava e me beijava, que não me colocava questões espinhentas, que não ficava saindo o tempo todo, que não me trocava pelas amigas, pelo shopping, pelo cinema, pelas festas, pelas baladas, aí vai complicando, complicando, que não namorava. Antes ela era a minha amiga, agora ela virou rebelde, agora ela se tranca no quarto e não quer falar comigo, eu não sei o que essa menina pensa, e ela anda fazendo besteira. Aí acha um monte de coisa na bolsa, porque dá aquela blitz na bolsa da adolescente e, sei lá, vê coisas que ela não quer ver. O pior, dá blitz no celular. Uhum. Aí, gente, ela já está falando essas coisas. Essas adolescentes de hoje já falam coisas horrorosas. Quer ver um exemplo? Hoje é muito mais comum e muito mais cultural as experimentações que eles chamam de bi, né? De ficar com meninas e meninos. É muito mais comum do que, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Isso, naquela época nem se falava. Hoje não, hoje rola. E aí os pais, eles acham, não, então porque a menina ficou com a menina, então acabou. Né? Estou desgraçado, não era o que eu queria para mim, bota no terapeuta. Estou dando um exemplo. Dando um exemplo. Em vez de deixar fluir, a menina está lá, é afeto. As meninas estão muito mais fáceis para dar afeto cada vez mais do que até dos que os meninos. Então, ficar com uma menina não quer dizer que ela vai casar com uma mulher, que ela só vai querer mulher. Não quer dizer isso, não, não quer dizer nada. Mas aí a mãe vai perturbar a moça, dizer: minha filha, eu vou te botar logo numa terapia, você está errada, o que você vai fazer? Então, elas rivalizam. Às vezes, uma pega a roupa da outra, uma se acha mais bonita que a outra. A mãe fica olhando: nossa, que saudade dos tempos em que eu ia para a festa dar beijo na boca, e que saudade dos tempos que eu ia, sei lá, para Búzios, para balada, para qualquer lugar que seja. Então, tem um confronto muito forte que é de amor e ódio. A mãe se sente abandonada, a mãe vê para a menina: poxa, eu já não sou mais bonita como eu era, e a minha filha está exuberante, uma jovem adulta, né? Já está com o corpo de uma jovem adulta, todo, digamos assim, sem os vícios das rugas, por exemplo, do que vai acontecendo com qualquer pessoa. Né? Uhum. Então, é muito difícil os pais reconhecerem a rivalidade e saberem lidar com a rivalidade. É por isso, é porque tem uma coisa que é botar à prova o ser mulher, a feminilidade, em relação. E a primeira pessoa que está ali para isso é a própria mãe. E às vezes dá ruim, viu? Dá ruim porque sai muita pancadaria psíquica e às vezes, né, a mãe acha que ainda pode botar castigo, cercear a filha e começa a não poder mais, cada vez não pode. O que você acha? Dá tão ruim que às vezes se perdem as relações, né? Tem Ah, mãe que sim. expulsa a filha e as coisas ficam. É bem difícil. O pessoal está comentando muito aqui, né? Se vocês Eu sou puderem colocar, se vocês têm casado, né? filho, né? Menino, menina, e qual a idade, só para a gente entender quais são
as expectativas de vocês, né? Comenta rapidinho, né? Tem um menino, 10 anos, 15 anos. Olha, acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, vou botar... Essa geração é mais liberal, é mais depreciativa que já existiu. Eu acho que a gente sempre vai achar isso, né? A gente sempre vai achar que a geração atual, que os adolescentes são piores. A gente ouvia isso dos nossos pais, né? Isso é uma coisa sem fim. Na verdade, não, né? Eles têm muitas ideias boas, os jovens, eles estão trilhando nessa loucura também, pegaram uma pandemia, a tecnologia. Eles também estão ainda se encaixando, a gente pode dar espaço para eles e não falar que essa geração é pior, né? Concordo. Quando a mãe é narcisista, isso é uma coisa que sempre fala, né? Assim, é muito triste, porque imagina, né? Os filhos com uma mãe que fica o tempo todo ali depreciando e colocando culpa neles. Isso gera tanto trauma. Você acha que o borderline pode vir desse espaço? Eu não sei como você pensa sobre o borderline, enfim, esses transtornos. Se podem vir de uma mãe assim que machucou muito com palavras, enfim, atitudes, Carlos. Pode vir sim. Tem muitos pais, não é sua mãe no caso, estou falando genericamente, Uhum. que entendem que o filho é sua propriedade, que botou no mundo, né? Pariu, concebeu, nasceu, está na casa, tem a guarda da criança, então acha que porque tem a guarda, que é um dever do pai e da mãe zelar pela criança, acha que aquela criança veio ao mundo para servi-la, para obedecê-la. E isso é uma coisa cultural, porque existem muitas famílias que contam com a mão de obra dos filhos, né? Que os filhos vão crescer e vão poder trabalhar. Isso já foi uma cultura muito mais forte. Então, a mãe que usa a criança, né, para fazer as coisas que ela quer, até para ficar servindo ela, né? Pega aquilo, vai lá, faz isso para mim, é, faz as funções como se a criança fosse uma espécie de secretária, né? Ou você vê, por exemplo, situações em que a mãe tem uma raiva do filho só porque o filho é alegre, só porque o filho é espontâneo, só porque o filho tem aquilo que ela não tem, isso é muito comum. Aí o que a pessoa faz? Ela começa a criar um afastamento pela raiva. Entende? A Uhum. raiva de que a criança flui, a vida dela é alegre e ela tem que dar duro, trabalhar. Então tem essas coisas. E aí você pergunta a questão do borderline, sim, eu acho que quando uma mãe e um pai não são eles capazes de construir uma moldura, umas bordas junto com as crianças, tipo, você é você, eu sou eu, nós somos diferentes, temos coisas em comum, mas moramos juntos, precisamos nos respeitar. Tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode, tem coisas que eu gosto, mas não aceito, ou tem coisas que eu aceito, mas não gosto. Vamos nivelar isso. Essa conversação tem que acontecer. Quando não tem essa troca, no nível da ternura, no nível da cumplicidade, no nível da generosidade do adulto, e tem uma coisa tipo, você está aqui, cala tua boca, você me serve, eu sou invejoso, vou te tratar mal. Quando tem isso, o adulto está acabando com as bases de sustentação que a criança precisa ter para seguir na vida, que a vida é muito dura, a vida é muito difícil. E se a criança já tem as bases arrebentadas por uma mãe ou um pai que, ao invés de acolher na ternura, põe à prova, né? Tem muita mãe que fala: tá vendo, você não é igual a, sei lá, a fulaninha é muito mais inteligente. Poxa, eu queria que você fosse igual a ela, fizesse isso, fizesse aquilo. E aí vai acabando com a dignidade da criança logo de cara. Quer dizer, o que vai criar? Né? Vai criar uma pessoa desengonçada e fraquejante psiquicamente. O que você acha?
concordo com você. E aí já vai deixando esse carro um pouco enguiçado, né? Desde muito cedo. Isso. Né? Então, como que a gente pode pensar nessas pessoas que estão aí com uma história de vida difícil, né? Com traumas que vêm de muito cedo Uhum. e que agora estão sentindo esse vazio enorme, essa sensação de que a vida nunca vai ser boa, de que as coisas nunca vão melhorar. Como que a gente É, pode ajudá-las? essa questão é interessante, Denise. À, à medida que o tempo passa, se a pessoa mantém, vai colecionando uma série de fracassos, frustrações, não aprende a lidar com angústia, não consegue se tornar uma pessoa mais livre, não consegue ser mais signatário de paz, vai frustrando, se perde o horizonte, ou seja, o que está fazendo, para onde está indo, o que pode vir de bom, se não tem projetos, vai ficando pelo caminho, vai claudicando, vai mancando, vai se ferindo, é a grande chance de ficar ressentido, ressentida. Então, essas situações que vão acumulando muito sofrimento, às vezes, por exemplo, uma criança pode não gostar da sua imagem, do seu rosto, do seu estilo, do seu tipo, pode ter dificuldade enorme. Quantas crianças são tão envergonhadas, inibidas, que isso vai travando, vai travando. Chega na adolescência e começa a tudo sair do lugar, trava mais ainda. Então, essas pessoas podem chegar à vida adulta, ou até mesmo na adolescência, com uma visão muito derrotista, muito pessimista, muito amarga da vida. E isso é vício, né? Isso é construção e essa sedimentação de frustrações. Eu acho que uma análise vai permitir a essa pessoa a começar a identificar e a trabalhar e para poder se afastar dessas crenças, dessas formas de dizer da vida que só botam ela para baixo, só fazem ela sofrer. Porque assim como a gente sofre e, e fica muito mal, a gente pode sofrer, aprender com o sofrimento e crescer, que é o fluxo, que é o tema da nossa live. Né? O que você acha? Acho que sim, acho que a gente pode entender, né, com a terapia, enfim. E aqui, gente, essa live que a gente está fazendo, esse bate-papo é para fluir junto com vocês, viu? Então a gente está aqui acompanhando os comentários, né? E se vocês tiverem alguém que vocês conheçam que esse papo pode ajudar, você pode clicar aí na setinha e mandar para vir aqui para esse papo. Isso aí. É muito difícil sentir essas dores, né? Quando a gente para refletir e tem essas lembranças ruins do passado. O futuro, que a gente não sabe, que é o imprevisível, né? Que é esse caminho que a gente rota, que a gente faz a rota, e que não quer dizer, assim, quando a gente fala deixar fluir, a gente não está falando de ser passivo na vida, mas de a gente começar a aceitar o presente do jeito que ele se apresenta. Então, essa dor que vem e que você pensa, nossa, eu tenho aqui um teto, eu tenho comida, eu tenho saúde, ou eu estou em tratamento cuidando da minha saúde, eu tenho um trabalho, talvez eu esteja endividada com um problema, e a gente sempre vai ter esses problemas, então tudo bem também a gente colocar cada problema com sua solução, porque todos os problemas têm solução. Uhum. Eu vou começar a olhar para esse presente e aí ainda assim eu vejo tudo ao meu redor, mas a angústia está ali, né? A dor está ali. Então, não ter medo de sentir a dor, né? Eu posso sentar num lugar confortável, eu posso colocar os meus pés no chão, eu posso entrar em contato com a minha respiração, praticar a meditação, mindfulness, ter uma atividade de flow, né? A gente pode falar disso, né? De algo que você se complete. E aí, aos poucos, né, eu vou tirando esse trauma da minha vida, né, ocupando
deixando ele ficar um pouco menor, cuidando dele como se fosse um bebezinho, um filhinho que precisa ser cuidado, a dor, o passado, os traumas. E vou seguindo em direção, peraí, né? Por aí, Carlos? Eu acho que sim. As pessoas, elas sempre têm saídas. Quando a gente não tem saída, a saída está completamente, digamos assim, sem opção, diante de um muro, isso é trágico. Mas isso não é a regra, não é o que vai acontecer. Em geral, a gente tem como dar alternativas, como encontrar alternativas. Como dizia o Deleuze, linha de fuga, linha de passagem. Dá trabalho? Dá. A gente tem que abrir mão de coisas? Tem. Quando você começa a falar da respiração, quando você começa a falar dessa dimensão do flow, eu acho isso importantíssimo, porque eu penso que o maior patrimônio que uma pessoa tem viva é a respiração que ela tem, que é o que mantém ela viva, né? O tempo Que é todo. o poder de entrada e saída. A gente faz a troca com o outro, com o universo, né? Com o mundo, a partir do oxigênio que a gente respira. E quando a pessoa está muito angustiada, quando a pessoa está muito entediada, chateada, apurrinhada, aborrecida, deprimida, muito ocupada, muito compulsiva, você pode ter certeza, né, que ela não está conseguindo equacionar a respiração dela, que ela não está conseguindo dar bons ritmos para o corpo. E o que eu vejo é que muita gente não paga o preço de enfrentar a angústia, suportar a angústia, encontrar uma forma de ficar fisicamente melhor com a respiração, por exemplo, com o cuidado que você estava falando do sono, é muito importante, a gente sabe, o sono, a alimentação, os exercícios físicos. Aliás, vocês sabem, vamos dizer, pressão arterial, se ela for alta, hipertensão, diabetes, problemas de obesidade, problemas de sono, problemas que vão desdobrar em doenças, somatizações, o que os médicos falam? O trio básico. Qual é o trio básico? Consiga dormir bem, aprenda a comer direito, sem que você se faça mal naquilo que você come, e se movimente, faça exercício físico. A gente sabe que isso é a maior medicina disponível, né? Esse trio, a gente cuidar desse trio. Então, muitas pessoas, porque são muito angustiadas, porque veem a vida como uma grande ameaça, porque tem muitos problemas para resolver, acabam não conseguindo cuidar desse básico. Então, eu penso que toda vez que a gente estiver precisando se organizar, precisando olhar para si, precisando ver os problemas e mexer com eles, por pior que a situação seja, a gente tem que colocar esse eixo, que é lidar com a angústia e começar a se cuidar, a se tratar bem. Eu queria só falar que as pessoas podem fazer as perguntas, seria melhor se elas fizessem na caixinha, mandasse, que tem uma maneira de fazer. Ó, Denise, tem uma pergunta aí. Se não dormir bem, você concorda com medicalização? O que você acha, Denise? Depende, mas você pode fazer uma avaliação com o médico, né? Não tem problema nenhum. Medicação pode ajudar por um tempo, né? Até você se reorganizar para conseguir ter uma rotina saudável. A medicação ajuda, não tem Sim. problema, né? Não tenha dúvida. Tem situações em que a angústia é tão dilacerante que um ansiolítico pode ser uma boa, um antidepressivo. Quem vai poder saber disso é o médico, né? Com a pessoa. Eu, como analista, eu procuro me posicionar o mínimo quanto a isso. Acho que isso é uma responsabilidade que a pessoa tem que ter com o seu médico. Mas se isso veio para a questão de análise, a gente trabalha. Né? Denise, me diz uma coisa. Você acha que
as crianças de hoje, elas conseguem ter uma ideia já cedo do que elas querem fazer quando adultas? Porque eu tenho a impressão que está cada vez mais difícil de pensar isso. Algumas têm umas ideias já formadas, outras, É. eu acho que elas estão com mais medo, porque elas olham para os seus pais e elas falam assim: eu não quero ter uma vida assim, que é só trabalhar e eu não posso fazer nada para me divertir, né? É o tempo todo nervoso, os pais, né? Com uma relação de trabalho muito estressante, exaustiva. Então, eu acho que quando elas olham para isso, elas se assustam mais, né? Uhum. Eu tive uma relação boa com o trabalho, assim, tive minha mãe, que trabalhava, mas que a gente sempre, né, estava junto, uma cidade pequena, e meus irmãos trabalhando, e a gente, todo mundo meio que junto, meio que trabalhando junto, fazendo as coisas juntos, então, trabalhar para mim é uma coisa muito prazerosa. Uhum. E eu tento fazer isso com meu filho também, que tem 10 anos, então, a gente tem tempo de se divertir, tem tempo de trabalhar, e eu sou psicóloga, eu preciso que ele às vezes fique em silêncio para eu poder trabalhar, e ele super entende. Então, a gente precisa ter atenção quanto a isso, né? E muitas profissões chegando, né? É difícil decidir. E aí eu sempre falo que calma, porque talvez aquilo que elas, né, vai fazer sentido para elas ainda não tenha existido, talvez a profissão ainda não esteja pronta, que não precisa ter pressa, mas que precisam se aperfeiçoar, então precisam estudar, precisam fazer coisas que gostam, né? E a gente vai trabalhando essa ideia juntos. Uhum. Me diz uma coisa, Denise, quando que você formulou a vontade de ser psicóloga? Consegue contar um pouco assim da sua... Por que você resolveu ser psicóloga? E o que você acha de ser psicóloga, trabalhar com psicologia? Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, né? Meu pai cometeu suicídio. Então, quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Eu achava muito engraçado, porque eu tinha uma caixa com vários brinquedos, e só que ela quase não conversava comigo. Eu achava muito engraçado isso, que eu queria conversar com ela. E aí foi daí que surgiu a minha vontade de fazer psicologia. Então, diga a sua vontade de psicologia. Né? Você ficou com vontade de fazer psicologia cedo? Muito Ou cedo, surgiu? desde sempre. Uhum. Desde sempre eu queria fazer psicologia e eu queria trabalhar com crianças, porque tinha sido a minha experiência. Uhum. E aí e eu lembro que eu pensava assim, poxa, por que ela não conversa mais comigo? Eu pensava, né? E, Uhum. e eu converso muito com os meus pacientes, crianças. A gente não conversa muito. Estamos juntos aqui, eu e você. Então eles se abrem muito. Não tem diferença, assim, trabalhando com adulto ou com adolescente, com uma criança, para mim. Porque é igual, é a mesma Sim, coisa, claro, né? A gente vai usar os brinquedos, né? A gente vai entrar em algumas fantasias, mas é tudo muito claro, né? Eu sei que você está sentindo, né? Eu sei que você está sentindo, não, mas é verdadeiro o que você está sentindo, tem valor para mim. E aí a Uhum. sessão se enrola bem. Que recursos você usa para lidar com seus pacientes, crianças, adolescentes? Por exemplo, jogos, que tipo de jogos? Como é? Jogos, livros, papel, caneta, isso, né? E muita conversa. Tem brinquedos, tem muita coisa no consultório, mas a gente conversa bastante, a gente desenha bastante. É, não tem muito mistério, não, assim, sessão. O que foi para mim surpreendente na pandemia foi que eu consegui fazer a terapia funcionar muito bem online, né? Todo mundo, né, que trabalhou com crianças, assim, elas ficaram super à vontade, então a sessão online super funciona com criança também. Isso Uhum. para mim foi uma surpresa, que eu achei, não vai ser possível trabalhar com criança online, mas não teve problema É, nenhum. isso foi uma grande novidade para nós, né, do mundo psi, que fazemos atendimentos. Eu já fazia atendimentos online antes da pandemia, mas era bem menos. E a gente começou a perceber que muitas das nossas crenças de que poderia haver problemas do tipo, você não está na presença, então
não tem aquele contato físico, não tem o olhar na presença, você não escuta tudo, você não viu a pessoa do corpo inteiro. Mas tá, tudo bem, mas outras coisas começaram a surgir e se fizeram novas formas de vínculo, né? Novas formas de trabalho. E a gente não pode esquecer que a nossa cultura caminha para a digitalização a passos largos. Quer dizer, tudo tende a se digitalizar de um jeito ou de outro. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Não, e tem aqui a Mônica que colocou que ela falou, acho que foi porque você quis compreender o que aconteceu com seu pai, com certeza. Né? A terapia me ajudou muito naquele momento, me ajudou muito no meu processo, porque a minha família ela ficou em silêncio, né? Esse assunto sempre foi um tabu, não foi algo falado, porque provavelmente muito dolorido para minha mãe, que ficou com 7 filhos. Então, isso sempre me ajudou, sim. A psicologia, com certeza, está envolvida nessa questão do meu pai. Tem essa coisa da gente cedo ser tocado, né, afetivamente, passar por sofrimentos psíquicos muito fortes e a gente formular, poxa, eu vou superar isso e eu também quero me tornar um profissional para ajudar outras pessoas a superarem aquilo que eu vivi, para superar, porque eu sei o que a pessoa sofre. Então, é uma espécie de escolha muito pela vontade de compartilhar o caminho da tua superação. Você concorda? Sim, 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 com certeza. Porque é bem isso mesmo, né? É bem isso. Tem uma moça que perguntou aí para você como superar o luto. Talvez até em função do que você contou do seu pai. O luto, não sei se a gente supera, mas a gente aprende a viver com ele. A gente entende o que ele causa na nossa vida, né? O luto traz muita confusão mental, o luto traz muita dor do nada, né? Vem uma tristeza do nada. Depois você vai entendendo que aquilo faz parte daquela história e aí você consegue rapidamente se acalmar. Então, eu, por exemplo, com 15 anos comecei a praticar yoga, então fiz yoga há muito tempo. Hoje eu não participo de nenhum grupo de yoga, eu faço yoga sozinha em casa para me ajudar, enfim, e leio muito. Então eu fui desenvolvendo meus recursos, né, para eu viver bem com isso, porque a gente e o luto a gente vai revivendo, né? Então, eu tenho meu luto lá, meu pai. Depois eu tive outras perdas, tive amigo meu que morreu, tive a pandemia, foi um luto, né? Eu vivo o luto das histórias que eu escuto, porque a gente, como psicólogo, a gente também está sendo retraumatizado o tempo todo, né? A gente está sempre escutando e trazendo uma história. Então, isso é o tempo todo a gente se cuidando. Não vai, eu não sei, você acha que existe uma cura absoluta para o luto? Como é que é, Carlos? O luto é um processo de cicatrização de uma dor, de uma ferida enorme, que quando ele completa o ciclo dele, ele recoloca a pessoa numa condição de ter aceito aquela perda e, de uma certa maneira, ter trazido alguns traços do objeto amado, né, da pessoa que se foi, para ela. Nessa hipótese, eu diria que o luto ele cumpre uma função e tem uma coisa muito bacana, porque você segue a tua vida com aquela pessoa que se foi no seu coração, no seu corpo, é como se ela passasse um pouquinho parte de você, e isso ameniza a dor. Então, à medida que o tempo passa, isso acontece. Mas o que eu acho que você está falando é o seguinte, que tem certas perdas que são tão referenciais que elas não vão embora, né? Então, não é que o luto não acabe, é que não tem luto suficiente, não tem luto possível para muitas pessoas em muitas situações, né? Agora, a gente sabe que o processo de perda é contínuo. A gente está vivendo e tem uma noção de que, cronologicamente, o tempo passando, a gente está envelhecendo e a gente nunca é a mesma pessoa.
Então é isso que eu acho. Aí eu também concordo com o que você falou, que o luto não passa. É o seguinte, a gente está constantemente fazendo o luto da gente mesmo, né? Aquilo, tem uma frase do Renato Russo numa música que diz: e o que eu era, eu não sou mais, não sei o que. E a gente é. O que a gente era, a gente não é mais mesmo. As coisas não voltam nesse sentido para o lugar, elas vão se deslocando. E agora lembrei do Lulu Santos, naquele clássico dele, Como uma Onda, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Não é o fluxo? É isso? Eu estava escutando essa música antes da live. Foi minha Ah, não, escuta da live com essa música. não acredito. Eu até tinha Você postado botou aqui no para Instagram. a live ou foi por acaso? Não, eu tinha escutado. Porque eu lembro dessa música, né? Do Fluir, eu sempre essa música não sai da Ah, minha cabeça. Até tinha colocado no Instagram, mas ele bloqueou, acho que não pode colocar música de outros cantores sim, assim. é. Mas alguém perguntou sobre quanto tempo dura o luto. Eu acho que a emoção, enquanto ela não for sentida, ela vai ficar em você. A emoção tem que passar, né? O Freud tinha aquele conceito de abreação, que ele tomava da catarse dos gregos, né? Do teatro grego. Você bota para fora a tua energia, a tua emoção, você grita, berra, fala, conversa, troca, e aquela força ardente, ela ganha expressão e ela te deixa, né? Precisa deixar as coisas passarem, as coisas fluírem. A gente não tem esse poder. E muitas pessoas se encalacram por achar que tem o poder de parar a vida. Por exemplo, estava falando, né? Muitos pais querem viver a vida de novo, mas só que agora sabe viver pelo filho, como se fosse o filho uma espécie de cavalo, né? Para usar um termo é, trazido da religião, de uma religião, né? Da Umbanda, e encarnado o pai ou a mãe quer viver pelo filho, ou quer viver de novo, usar o corpo do filho. É muito comum esses grupos de WhatsApp, que geralmente são das mães, né? Ficam lá num, numa histeria coletiva, coitadas, porque elas querem o que vai cair na prova. Fulano estudou, fulano não estudou. Quem já leu? Eu fiz a prova com ele, você que vão falar com você. É como se elas estivessem fazendo outro curso, né? Voltou para o colégio. Então, as Ó, pessoas. Carlos, falaram pra gente tomar água. Água, vamos lá, água. Pra tomar uma aguinha. Então, as pessoas muitas vezes não deixam as pessoas partirem, fazer suas vidas. Eu estava comentando isso. Síndrome do ninho vazio. Gente, para pensar. Se o filho ou a filha cresceu e foi morar em outra cidade, casou e mudou, foi fazer um intercâmbio no exterior, foi morar sozinho, foi morar numa república da universidade, isso é a melhor coisa, significa que as coisas estão indo bem, que a pessoa está indo atrás da vida dela. Mas não, tem pais que vão ficar horrorizados que a pessoa podia morar com eles, mas resolveu morar sozinha, resolveu casar, olha só. E aí, o que eles sentem? Nos abandonou. Gente, eu acho isso muito regressivo. Então, em vez de pensar síndrome do ninho feliz porque os pássaros estão voando, não, a síndrome do ninho vazio, porque o passarinho voou e agora você ficou sem aquele objeto que aparava a tua angústia. Vamos aprender a lidar com a angústia e deixar as pessoas levarem a vida que elas podem e querem, porque, afinal de contas, tem que ter autonomia, né? O que eu vou fazer sozinho agora? As pessoas ficam assim, o que eu Ah, vou fazer? vai Agora era hora de fazer o café. Eu escuto assim. é Mas era hora que eu ia fazer o cafezinho para ele, o almoço, mas é domingo, o que eu vou fazer? Gente, tem tanta coisa pra gente fazer muita coisa sozinho. para fazer, muita coisa, muita Tanta coisa. coisa pra gente aprender. O mundo é infinito, né? É. Que Trabalho, maravilhoso ver os vídeos. Os vídeos. trabalho não falta. Ai, tem muito comentário bom aqui, muita gente conversando com a gente. Dependência emocional. Uhum.
Gente, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando da live? Porque a gente já passou 1 hora, a gente continua? E eu nem percebi. Vamos mais um pouquinho? Você quer terminar agora? Mais um pouquinho. Estou Eu super vou tranquila. botar uma pergunta aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Você responde, tá? O que é a dimensão do flow? Pergunta a Cristina. Quando você sai um pouco da sua mente, porque a nossa mente, os pensamentos são fluxos constantes, né? Eu vou ficar pensando o tempo todo sobre alguma coisa, não paro nunca, né? Fico sempre ali naquela ansiedade. Quando eu descubro algo que eu gosto de fazer, pode ser andar de bicicleta, pode ser dançar, pode fazer yoga, pintar, desenhar em casa, qualquer coisa. Gente, quando a gente fala desenhar, pintar, não sei o quê, não é que tem que ser de um jeito X, porque as pessoas falam que tem que ser desse jeito aquele. É o seu jeito. É você começar a entrar em contato com o que está dentro de você e aquilo que faz sentido. Não é dançar certo, dançar errado. Quando você Uhum. entra nesse lugar de fazer algo que te dá muito prazer, né, e você fica naquele lugar, o seu pensamento dá uma parada, né? Você vai para outro lugar, você faz outras sinapses. Então você entra nessa dimensão de fluir. E aí quando você sai disso, a raiva já diminuiu, a ansiedade já diminuiu, os sentimentos ruins já passaram, os pensamentos ruins já passaram. E aí você fazendo isso com grande frequência, você vai estar meditando, né? Por aí, Carlos. Eu acho que sim. E quer ver uma coisa? Quando a gente está parado, está no V0, né? E começa a se movimentar, o começo, gente, é sempre mais difícil, porque a gente não está habituado, está parado, às vezes está sem condicionamento físico. Pega, você vai fazer uma corrida. Poxa, às vezes começar aos 500 metros, primeiro quilômetro, é muito doloroso corporalmente, é difícil. Você está se pondo assim num sacrifício, numa posição de reunir forças. De repente, né, quando você começa a desenvolver mais, você vê que o seu corpo já está respondendo melhor, que você já está quente. Aí você começa o quê? A fluir melhor. E de repente você atinge a sua velocidade cruzeiro do seu treino, da sua corrida, e aquilo que era desprazer vira prazer. Isso, por exemplo, vou dar outro exemplo. Vocês aí que precisam organizar a casa de vocês, o quarto, a gaveta, está tudo fora do lugar. A casa, e pior ainda, não lavou a louça, mas está com preguiça. Gente, esse negócio de preguiça é um horror. É um horror. Mas está com preguiça, não está conseguindo fazer. Começa. Começa. Começa, porque quando você começa e faz uma, duas, a terceira, a quarta já entra numa facilidade maior, e daqui a pouco você já está no fluxo. O fluxo é isso, é a gente conseguir ter uma espécie de força que se pareia com a força do próprio universo. Você vai com o universo, entra em fluxo, você consegue liberar as suas emoções, as suas energias, você fica mais leve, mais criativo, começa a ter mais prazer, mas para entrar em fluxo, tem que fazer esforço, tem que começar, tem que trabalhar, tem que aprender algumas técnicas, até mesmo para respirar, não diria técnicas, né, mas modalidades, né? Tem que insistir, tem que aprender, tem que trocar ideia, tem que manter disciplina. Ninguém consegue coisas dessa ordem sem uma espécie de trabalho, né? Nesse sentido. Deixa eu achar outra pergunta aqui. Eu acho que o povo está gostando, sabe por quê, Denise? A audiência nossa está lá em cima e não cai. Então fiquem com a gente, Bom, né? que bom. Deixa eu Esse ter... sábado, né? A gente aqui, sábado, e olha, a gente já está chegando perto do Dia dos Namorados. A gente pode falar sobre amor também, Boa. né? A Vamos, gente pode. vamos falar sobre amor. Vai lá, Denise. Boa, você, vai lá. Conta aí. Ana, ia ter uma pergunta? Desistiu da pergunta? Eu achei que você ia falar algo sobre. Foi uma ideia. Então alguém formule algo sobre isso. Daqui, ó. Pergunta é: a maturação psíquica pode impactar no fluir e ou resistir a cada pessoa? Comenta aí, Denise, depois eu falo. Ai, nem tenho ideia. Vai, Carlos, é para você. Não, eu acho que é o seguinte: quanto mais a gente está
amadurecido psicicamente, mais a gente releva determinados problemas, menos a gente rivaliza com o espelho, que é o outro do nosso lado, né? Estava falando de um filme ontem, que é aquele filme Relatos Selvagens. Estava dando aula comentando esse filme, que eu quero indicar para todo mundo. É de 2014, é um filme argentino, de Los Hermanos Argentinos. Um filme magnífico, magnífico. São 6 episódios. Quem não tiver programação agora para a noite, depois da live, já faz aí o seu programa, vai atrás desse filme e veja, porque vai adorar, porque você ri, você se diverte e você aprende muito da psicologia das relações humanas. Porque todos os episódios que você assiste, que são 6 no filme, são sobre conflitos, são sobre intransigência, são sobre intolerância, são sobre ódios que vêm à tona, são sobre as pessoas ficarem escalando o afeto, a raiva, a emoção e explodir. Então, gente, é bem humano, para dizer nietzscheanamente, é demasiado humano. Então fica essa coisa. Então, o que eu quero dizer? Por que eu falei isso para responder essa pergunta, que é da Pontinhos de Luz Terapias? É o seguinte: quando você tem uma maturidade psíquica, você não cai em qualquer armadilha, você não cai em qualquer esparrela que o outro quer te botar, o outro te provoca e você não aceita quando você não quer brigar. Você não entra na intimidade do outro sem pedir licença e sabe que tem pontos que você não deve perguntar, não deve falar. Você não se bota a fazer coisas que você não vai dar conta, você mensura melhor. Você aprende o limite de até onde fazer, de onde ir. Eu acho que você fica menos exigente com você. Você já não quer mais abraçar o mundo com as pernas. Você não acha que tem que estar em todo lugar, gozando de todas as maneiras o que a vida pode te dar de bom, porque você, de repente, descobriu que tem uma coisa ou outra que você fica bem e está tudo legal. Ah, o seu sonho era ser uma pessoa que tivesse casa própria, casamento, 6 filhos e morasse na Tailândia, mas não rolou nada disso. Mas então você tem só pet, não rolou filho, seu casamento, você casou 3 vezes, já não quer tanto casar a quarta, mas se rolar vai casar. Não foi morar na Tailândia, mas descobriu que dá para fazer uns passeios aqui pelo Brasil maravilhosos. Não aconteceu tudo que planejou, mas ainda assim aconteceu a vida, aconteceu a capacidade de se tornar menos idealizador do que vai ser a vida e mais realizador. Eu acho que esse é um ponto que confirma o que Pontinhos de Luz Terapias nos perguntou. Legal. Isso sim, né? Deixar a vida fluir. Ir e vir. Ó, Denise, para você provocou uma pergunta da Mônica. Peraí, deixa eu botar aqui. Afinal, o que é o amor? Por que achamos que só amamos se estivermos cegos, apaixonados? O que é o amor possível? Vamos lá. Que pergunta, hein? Acho Você que colocou, agora você vai ter que virar com a resposta. eu acho que o início é sempre a paixão, né? Quando a gente fica naquela ideia de que o outro é perfeito, né? De que tudo, que o outro está lá em primeiro lugar, é perfeito, tudo vai ser maravilhoso, né? Tem ali uma troca enorme de energia, enfim, né? Daquilo que você estava precisando, aí você encontra tudo no outro. Depois, né? Acho que junto disso tem o amor, né? Que é uma coisa que pulsa lá dentro e que você sente que vale a pena, né? E que aí você vai continuando, se reorganizando, né? Quando você vai vendo que, peraí, não é bem isso, tem coisas diferentes, não é tanto assim, é um pouco menos, eu também tenho meus defeitos. E aí, nesse espaço que um e o outro vão colocando, acho que vai surgindo um amor que vai sendo reconstruído o tempo todo. É possível um amor que não comece pela paixão? Acho que sim, né? Se tocar no seu coração, se você já tem uma experiência, uma ideia, uma maturidade psíquica, né? Quando você já sente essa energia, essa intuição, isso vai se desdobrando de uma maneira muito positiva. Verdade. A paixão, ela é abrasiva.
ela tende a ser corrosiva e ela é desmesurada. A paixão enceguece, a paixão é chama, é fogo, ela queima, ela incendeia. Tem uma coisa que é narcótica, digamos assim, que é hipnótica na paixão, que a pessoa fica vidrada na outra e transfere toda a sua existência para a outra. Então a pessoa ela fica meio que vendida na paixão, né? Quando a paixão é correspondida, os franceses, eles, na psiquiatria do século XIX, tinham uma expressão muito interessante, que era folie de deux, loucura a dois, né? Então, a paixão correspondida é uma loucurinha de dois. E eles estão ali numa trip dopaminérgica, para usar a expressão da galera do neuromarketing. Não, do neuromarketing não, da neurociência. Que ato falho, hein? E aí tem essa coisa, né, de ficar, mas geralmente a paixão vem, transforma e incinera tudo e vai embora. E às vezes as pessoas se perdem na paixão. É mais comum um relacionamento muito passional dar ruim, por exemplo, brigar muito, tem muito ciúme, muita traição, muita raiva, e aí o amor vira outra coisa, né? Pode virar perseguição, pode virar ódio. Mas tem muita paixão que pode se abrandar e ganhar o caminho assim da convivência. Porque o relacionamento amoroso, o relacionamento passional, mas amoroso, a dois, ele é um contrato, mesmo que seja informal, de uma união em que os dois vão se unir por algum motivo. Por exemplo, porque a vida é dura, a gente tem carência, porque a gente quer conversar, porque a gente quer companhia, então a gente vai namorar. Então, porque a gente vai conhecer o mundo juntos, porque a gente vai se doar junto a coisas legais, vamos nos divertir juntos, vamos segurar uma barra do outro junto. Então, isso acaba sendo um projeto que não é tanto a paixão nessa história. Claro que talvez melhor do que a paixão seja a admiração, seja você achar aquela pessoa bacana, legal, você curtir o que ela faz, o que ela fala, ela ser companheira sua e vice-versa, porque isso é mais construtivo, né? Porque se é só paixão, se é só tesão, incinera e acaba. O que você acha, Denise? Concordo, concordo com você. Eu acho que alguém falou sobre os adolescentes, né? E acho que o primeiro amor vem muito desse lugar, né? Da paixão, de que tudo é perfeito, enfim. Acho que a gente pode ter um pouco mais de cuidado quanto a isso. As meninas às vezes se apaixonam muito rapidamente, né? E se frustram mais ou acham que quando acaba que nunca mais vão encontrar outra pessoa. Eu acho que e não vão encontrar outra pessoa todas as idades, né? Eu encontro muito adulto assim que às vezes finaliza relacionamento e vai muito profundo, achando que aquela pessoa era a única pessoa, né? Ela colocava todas as expectativas naquela pessoa e quando acaba fica muito perdida. Então, talvez se a gente começar a olhar o amor de um outro lugar, de sempre uma nova possibilidade, né? De entender o espaço do outro, né? De deixar aquela pessoa, se ela tem que ir, deixa ela ir, se ela tiver que voltar, né? Deixa ela voltar, se realmente é uma coisa saudável, fica mais fácil. A gente tem que ter muito cuidado com relacionamento, quando é saudável e quando é tóxico. Muita gente fica em relacionamento abusivo. Não é só mulher que vive relacionamento abusivo, muito homem vive relacionamento abusivo também. Homem também tem muita dificuldade de finalizar relacionamento, né, Carlos? Tem isso, é mais difícil o homem finalizar do que a mulher, ou é uma impressão minha? Disse isso e tem uma certa tem, tem uma certa possibilidade de compreensão disso. No caso do casamento, o arquétipo que o homem vive com a mulher remonta muito à relação filho e mãe. Em geral, a esposa cuida da roupa. Isso ainda no passado era mais ainda, né? Cuida da agenda, cuida do que faz. Aí fica sempre corrigindo. Ah, você não, não botou a sua toalha molhada no lugar, deixou tudo espalhado no quarto. Pô, você não fez sua mala, eu vou fazer para você. Ah,
Chega cedo, você não pode exagerar na bebida, faz o prato, faz a comida. Tem muito homem que é completamente psiquicamente fixado na infância com isso. Aí usa a relação com a esposa como se fosse assim aquela cama, literalmente aquele colchão onde ele dorme, para ele poder se sentir organizado. Porque tem homem que se perde a mulher mãe, vira uma barata tonta, né? Vira um idiota completo. Então, tende a olhar a mulher como um apoio, um suporte. E como a tradição sempre foi paternalista, e o homem mais forte economicamente ou até fisicamente, para ele talvez dar um jeito fora era mais fácil, né? Se ele tivesse assim, um namorinho fora, e ele tinha um namoro fora, que era o ideal para ele, de se divertir, que ele talvez não tivesse muito importando, mas a mulher não, é aquele lugar que ele retoma, porque a mulher é a mãe dos filhos dele, é aquela que organiza o lar, a vida dele, porque ele é um incompetente, né? E a mulher é muito competente. Bom, isso é Quero um te fazer arquétipo, uma pergunta. hein? Aproveitando a ocasião, quero te fazer uma pergunta. Tem os pacientes adolescentes, meninos, que eles são com muita dificuldade sexual, ejaculação precoce, às vezes eles nem conseguem gozar com a menina. Namoro, primeiro amor. Ver muito assim essa santidade materna. Tô vendo tanto problema sexual assim para início de vida. Mas Eu, eu, será muita masturbação com esses pornografia, vídeo, você acha? eu acho que a sexualidade sempre foi o maior desafio, o grande enigma para as pessoas. Porque a sexualidade, ela não se resume a uma função social. Tipo, tem um namoro, então tem hora para transar. Ou então casou. Não, a sexualidade ela é muito mais ampla. A gente conhece isso pela psicanálise, pela teoria freudiana, do que a cópula, do que o ato sexual, né? Então, muitas pessoas se perdem nas suas modalidades de gozo, nas suas fantasias. E não conseguem falar disso, não conversam com as suas parceiras. Então, é muito corriqueiro, e os adolescentes são inexperientes, eu acho que eles pagam o pato mais ainda, mas não apenas. É muito corriqueiro que os adolescentes fiquem muito assustados com a experimentação sexual. Para começar, que eles estão sendo postos à prova, né? Aquilo ali é quase que um vestibular também, né? E aí, será que eu fiz direito? Será que está certo? Será que foi bom? Será que... E tem as vergonhas, as inibições, tudo isso. Aí você imagina uma situação em que eles não conversam, em que eles nem têm tanta intimidade. Fica complicado. Fica complicado. E isso eu acho que as pessoas estão conversando menos entre elas. Por quê? Porque a atração que elas estão encontrando nas conversas com os aplicativos, com as máquinas, com os jogos, com os games, com até mesmo, né? Por exemplo, você sabe muito bem que nós somos habituados, sempre fomos habituados a conversar pelo telefone. Porque quando você nasceu não tinha celular, quando você tinha 10 anos não tinha celular. Você conversava. Mas hoje a gente sabe que a conversa é o último interesse do telefone. O telefone é muito mais interessante se ele servir para digitar. E realmente a vida fica muito prática com mensagem. Muito prática. Mas, ao mesmo tempo, ela priva a palavra de um endereçamento, de um burilamento, de uma poetização da conversa. Então, eu acho que esse é um ponto importante, a gente entender que, assim como mexer o corpo e fazer esporte, tanto quanto isso é importante, também é conversar. E é por isso que essa live tem uma função bacana, que a gente está conversando. Muito bom, gostei. Vou colocar mais conversa nesses meninos. Sim, sim. Olha,
Gente, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente pode, né, se preparar para encerrar. Isso. Gostei demais Vamos. de você, Carlos. Já fazia Tá, tempo que a gente não falava, né? é verdade, é. Tem uma pessoa que perguntou qual é o nome do filme argentino, é Relatos Selvagens. Gente, eu quero então agradecer a você, Denise, pela gentileza de ter aceito esse convite dessa live, por ter brilhado aqui com as suas colocações. Você é muito, acho você muito inteligente, muito fina nas coisas que você pensa e diz. Admiro muito você. E acho que as pessoas gostaram tanto que a audiência ficou alta. A live está para 1h20, que é assim, quase duas em uma, né? Vai ficar gravada. Nós vamos, inclusive, Denise, vou pedir para a equipe da Psicanálise Descolada fazer umas edições com os melhores cortes da gente. E aí dá para você e a gente vai publicando como a gente quiser. Denise, quero falar, antes da gente terminar, o seguinte. Segunda tem uma live que eu quero te convidar para assistir, para participar, chamada Depressão e Superação. Será às 21 horas pelo Zoom. E quem quiser participar, é só se inscrever na Psicanálise Descolada, tá bom? Segunda-feira às 21. Sexta-feira começa o curso sobre depressão, que é o curso ao vivo que eu dou. Então, quem quiser se inscrever, é só procurar a Psicanálise Descolada. E eu pergunto, Denise, você quer falar alguma coisa sobre algum curso, alguma questão? Por exemplo, seu consultório, se eu não estou enganado, é na Barra, não é? É na Barra da Tijuca. Hã? Fala um pouco. Ai, Carlos, estou muito feliz. Adorei fazer essa live aqui com você. Te falei que eu estava super assim, né? Faz muito tempo que eu não faço uma live, só fiz no começo da pandemia, com as minhas supervisoras, né? Me tornei amiga do Carlos lá no início, para a gente falar É um pouco, verdade. voltou. E foi muito bom fazer essa troca com vocês. Acho que a gente precisa. E eu quero abrir mais isso, né? De a gente conversar mais com as pessoas, né? Para todo mundo caminhar em direção a mais saúde. Então, acho que é aquilo que você falou, né? A dor da minha vida foi cuidada através da terapia. E eu estou sempre aqui aberta e disponível para quem quiser conversar, né? Trocar ideia. Tem aí, pode mandar mensagem, pode me mandar o WhatsApp e a gente vai conversando. Super Denise vive agradecida. no Instagram, né, Denise? Tem meu Que Instagram. o seu Instagram leva o seu nome, Denise Araújo, né? Isso, psicóloga Denise Araújo. É, super aceito o convite, tá? Tá com vocês lá no Zoom para a gente falar sobre depressão e também quero fazer o curso. Então, se você vai na live de segunda, eu vou te convidar para participar, para a gente bater um papinho, se aparecer e a gente trocar umas ideias, tá bom? Espero Gente, que todos tenham gostado. Fiquem muito, muito, muito. Eu gosto demais